Bom dia, irmãos. Tudo bom? Nós estamos hoje com a lição número 5. Jesus, a mão amiga de Deus. Nós estaremos fazendo a leitura em 1 Coríntios, capítulo, 2 Coríntios, capítulo 5. Oremos então, irmãos, antes de iniciarmos o estudo. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amor, tua misericórdia, o teu poder, pela tua direção. Seja conosco, meu Deus, abençoa a nossa vida, guia-nos pelo teu poder, Senhor. Abençoa, Deus, esse estudo, usa a minha boca, usa minhas palavras, usa o meu entendimento para poder acompanhar aqui aqueles que vão estar seguindo esse estudo, Senhor, fazendo a tua vontade. Usa-me como teu instrumento, Senhor, para trazer esse estudo, para falar da tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Bem, Jesus, a mão amiga de Deus. Nessa lição, nós estaremos tratando da doutrina da reconciliação. Essa doutrina, ela traz o amor de Deus, o sacrifício de Jesus na cruz. Por muito tempo, usou-se a doutrina da justificação pela fé, que será o assunto da próxima lição, como o principal tema tratado no ministério do apóstolo Paulo. Porém, hoje em dia já se fala mais sobre a doutrina da reconciliação, que fez com que Deus se reconciliasse com a humanidade a partir de Jesus na cruz, do sacrifício de Jesus na cruz. O Ministério da Reconciliação, eu recomendo que seja lido do capítulo, a partir do versículo 11, 2 Coríntios 5, nós leremos a partir do 17, que diz assim: Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Àquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como nos diz lá, né, no hino 65, Jesus teu nome satisfaz, por todo o mundo espalha a paz, perfeito gozo e vida traz. Jesus, meu bem amado, Cristo, nome de valor, Cristo, forte redentor, Cristo, sumo bom pastor, sou teu eternamente. Jesus, teu nome é sem igual, tão carinhoso, tão leal. És bom pastor celestial, Jesus, meu bem amado, Cristo, nome de valor, Cristo, forte redentor, Cristo, sumo bom pastor, sou teu eternamente. Nós só trabalhamos a primeira e a quarta estrofes, né? Que assim, não é grande, o nosso tempo não é grande, né? Nosso tempo é curto.
Então nós vamos ver aí a ideia da reconciliação, a mão amiga de Deus, Jesus. Jesus, porque deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então isso aí é a reconciliação de Deus com a humanidade, com os homens. Quando falo aos homens, me refiro à humanidade. A doutrina da reconciliação, ela tem ganhado muito espaço. Ela pode ser explicada também em Romanos 5, 10 e 11, em Efésios 2, de 11 a 16, e em Colossenses 1, de 19 a 23. Segundo aos Coríntios 5, 19, é o texto básico que fundamenta a doutrina da reconciliação, que nos diz: pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. O conteúdo do Evangelho fica bem claro. Ela é uma chamada de Deus para os homens se reconciliarem com Ele. Esta é a boa nova. Deus deseja ter bom relacionamento com os homens. O substantivo grego para reconciliação é katalagê, cujo sentido é cessação de inimizade. Seria uma trégua de Deus para com a humanidade. A ideia é que duas partes que eram hostis, que eram inimigas, agora são amigas. E disto que trata a doutrina da reconciliação. Deus e o homem, antes em campos opostos, se tornam amigos na pessoa de Jesus, ou por intermédio de Jesus. A inimizade entre Deus e o homem é o item número 1 da lição Jesus, a mão amiga de Deus. O homem fora de Cristo. O homem fora de Cristo não está reconciliado com Deus. E a inimizade entre os dois permanece. Algumas pessoas dirão: como Deus pode ser inimigo de alguém se ele é amor? Seria uma coisa muito diferente. Seria então uma situação de dois opostos, uma antítese, duas coisas opostas atribuídas, duas características diferentes atribuídas à mesma pessoa, a pessoa de Deus. Só que Jesus nos traz a realidade de retorno, de volta, de religação do homem com Deus. Evitemos raciocínios simplórios, evitemos também um sentimentalismo humano. A questão deve ser o que a Bíblia nos diz sobre esse tema, sobre esse assunto. Ela é a autoridade e não os nossos sentimentos ou as nossas impressões. Não é o achismo, eu acho, ele acha, ela acha. Não. É o que Deus nos revela. A partir da sua palavra é que deve ser a palavra final, a palavra de Deus contida na Bíblia. Romanos 8:7 e Tiago 4:4 tratam exatamente disso. Romanos 8:7. Nós vamos ler Romanos 8:7. É um versículo somente, nos dará essa ideia do que está sendo tratado aí, né? A resposta para isso. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os cristãos da carne não podem agradar a Deus. Isso significa que quem está na carne está vivendo sob o curso desse mundo.
não está vivendo segundo a vontade de Deus. Então, aí está a separação entre a humanidade e Deus, à medida em que se está na carne, está longe de Deus, né? Essas passagens bíblicas mostram haver uma inimizade entre o homem não regenerado, os seus impulsos e tudo que o domina e Deus. Curvando-nos diante do ensino bíblico, temos que reconhecer que Deus não é o Papai Noel, tá? Ou a fada madrinha, que tantos imaginam. Deus é Pai? Sim, mas Deus também é moral e é justo. E os pecadores não reconciliados são seus inimigos, porque não vivem segundo a sua vontade. Não vivem, não têm a sua vida dominada, dirigida por Deus. Romanos 5,10, Colossenses 1,21 e Tiago 4,4 nos diz isso. O homem sem Cristo não é um coitado, e sim um rebelde contra Deus. Isso acontece porque Deus, não é porque Deus seja caprichoso ou rabugento, mas porque ele é absolutamente santo. Ele está em veemente oposição a toda forma de mal. E apesar de dizermos que somos bons e de assentarmos nossos sentimentos positivos, somos pecadores e como tais amamos o erro e praticamos o mal. Quanto a Deus, lembremos dessa expressão de Abacuque: tu que és tão puro de olhos que não podes ver o mal e que não podes contemplar a perversidade. Então, aí é uma situação para se chegar a Deus. A inimizade, né? Esta inimizade não é de sentimentos. Alguém pode gostar de Deus, de assuntos espirituais, ser bondoso, mas essa inimizade é moral e não sentimental. Ela tem bases teológicas e não sentimentais, bases teológicas, bases bíblicas. Se entre Deus e o homem há uma inimizade estabelecida, para um bom relacionamento, esta há que ser desfeita. E como ela pode ser desfeita? A partir da conversão, a partir do arrependimento, da confissão dos pecados. Como desfazer essa inimizade? Seria por reencarnações sucessivas? Seria pela prática das boas obras? Seria por cerimônias religiosas ou rituais? Não. A resposta está no texto que nós lemos. Em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo em Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Deus tomou a iniciativa de cessar essa inimizade. Então, isso não se deve à ação humana, mas à ação divina. Vamos levar em conta que isso não é mérito humano, isso é um mérito divino, é um mérito de Deus. Ele nos estende a mão na pessoa de seu Filho, é obra da sua graça, é ato da sua bondade. Ele tornou isso possível. A cruz é um aceno de amor de Deus. O Novo Testamento não diz que Cristo nos reconciliou com o Pai à revelia deste. Foi uma ação conjunta. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque quem é que nos convence do pecado? Quem é que nos capacita? É o Espírito Santo de Deus. Não vamos esquecer disso.
O Pai nos reconciliou consigo em Cristo, a iniciativa foi dele. O Pai não é um colérico com tendências homicidas, um Deus vingativo, um Deus cruel, um Deus que esteja agindo de forma absurda, de forma violenta, mas sim um Deus que está conosco, que está nos oferecendo o seu amor, o seu perdão. Basta que nós façamos a nossa parte. A ênfase na reconciliação, nós